Senhores, sem mais delongas, eu tenho até 9h25 para tratar assunto de audiência aqui com vocês. A gente vai falar sobre audiência, né? Audiência aqui sobre as teses vinculantes do TST. Algo muito interessante que eu tenho escutado, que as teses vinculantes são as novas súmulas, né? Eu já não concordava muito com essa posição de que a súmula era só persuasiva, ela deveria ali, às vezes, não ser seguida se o magistrado tivesse a sua posição pessoal, e a gente criava aí problemas para o TST, porque se existe uma súmula, existe um entendimento, né, predominante do TST, e o juiz ele não seguia a súmula, com certeza teria um recurso de revista que chegaria ao TST e que seria reformado, né? E a gente poderia tratar isso em todos os ritos, ordinário, sumaríssimo, no sumário, e a gente ia conseguir chegar no TST se o magistrado ele não fosse seguir essa súmula. Só que o mais interessante, depois que veio da reforma trabalhista, que veio aquele problema de edição de novas súmulas, reedição, aí depois veio o STF, tirou essa parte da reforma trabalhista que causava essa dificuldade de mudar e fazer reedição, mas o TST meio que deixou de lado, né? Ele veio tratar sobre as teses vinculantes e agora, sim, de fato, não deixou margem. Então, se a súmula tinha essa discussão que ela era persuasiva, agora as teses vinculantes elas vieram para ficar nesse sentido. Todo mundo vai seguir desde ali do nascimento da ação. Então, isso vai filtrar desde a conversa do cliente que tem no escritório, porque sabendo como é a posição do TST, muitas ações vão assim, sem coragem mesmo, porque vai perder. É necessário entender que agora o direito está se tornando mais ou menos uma matemática. E esse é o intuito do legislador, quando criou todas essas sistemáticas. Tratar ali como algo calculável, para não abarrotar o judiciário com coisas que já vêm sendo decididas dia após dia. Então, o que a gente vai ver aqui é exatamente isso. Coisas que o TST já falava pra caramba, tá? E mesmo assim, muitos recursos de revista chegavam lá junto a ele. Aí, palavras do TST. Esses recursos de revista impediam de o TST ser o TST. Essas são as palavras. Se a gente for ver propostas de afetação que pegam alguns representativos de recursos de revista para poder jogar esses temas que a gente vai ver aqui agora, eles vão tratar sobre números. E esse aqui, em específico, que vocês estão vendo, que é o tema 64, ele é muito curioso, porque quando teve a proposta de afetação, eram cerca de mais de 400 mil recursos de revistas no TST sobre esse tema, sendo que as 8 turmas do TST são unânimes. Então, veja, todas as turmas do TST sobre esse assunto já faz anos, assim, julgam de forma uniforme. Mesmo assim, cresceu o número de recursos de revistas de 400 para quase 530 mil, mais ou menos. Então, olha a sistemática do recurso de revista repetitivo sendo necessário para reafirmar a jurisprudência, para filtrar. Então, veja que mesmo sendo unânime ali nas turmas, tinham TRTs que julgavam ali diferente, né? E aí foi necessário fazer esse filtro e chegar nessas decisões aí, justamente para sair dos 400 e poucos mil para 530, aí o TST falar que, né, agora sim eu posso fazer o que a gente nasceu para fazer, que é julgar as causas com efetiva transcendência econômica, social, jurídica. Então, a questão do Uber, gente. A questão do Uber tá aí no STF, correto? Só que quando chegou no TST, nossa, que debate, que se tem vínculo, se não tem, se tem subordinação, se é estrutural, se é tecnológica, se é nenhum nem outro, se é competência da Justiça do Trabalho, se não é. Então veja quanto debate tem, que o TST tem que se debruçar, perder tempo para poder estudar e também aplicar o direito no caso concreto.
E aí a gente tem diversos outros temas, como esse aqui, que são unânimes, mas não para de crescer. Então, é necessário mesmo, vamos conhecer, até porque, concorda comigo, gente, se é vinculante para todo mundo. Então, se começa a conversa lá no escritório, e você entra com uma ação que notoriamente vai ser julgada improcedente, ou você se portar dentro da audiência, que é isso que importa aqui para a gente agora, com requerimentos que notoriamente o TST entende que são contrários, você não está agindo de má fé, você está agindo de forma temerária. Então, o ponto em questão que eu quero chamar a atenção logo de início para vocês é prestem atenção. Sejam conhecedores das teses vinculantes, estudem ela bem para que até na audiência não seja penalizado, porque eu já escutei juízes falando que estão aplicando a multa, a litigância de má-fé para os advogados que vêm fazendo requerimentos que estão contra as teses vinculantes, porque é vinculante, é necessário conhecer, então você está agindo de modo temerário, contrário, como a gente falou aqui que o direito ele está se encaminhando a ser matemático, né? Conhecer qual que vai ser o destino, justamente por conhecer a Corte Superior, tá bem? Então, falando especificamente do tema 64, que já está transitado em julgado, vou ler com vocês. Ó, não configura cerceio de defesa o ato de indeferir o adiamento da audiência, una ou de instrução, quando a parte intimada previamente não apresenta o rol de testemunhas, tampouco diante da previsão de comparecimento espontâneo, que está lá no artigo 825 caput da CLT, justifica a ausência. Falando em outras palavras, os doutores aí já perceberam em despachos padrões que eles pedem um rol, os magistrados pedem um rol para você apresentar, e aí o prazo ele varia muito, pode ser 10, 15 dias, já vi os dois prazos serem aplicados na prática, e eles falam o seguinte, olha, apresente o rol para fins do juízo intimar. Caso contrário, traga espontaneamente. E isso é o que está lá Pronto. no 825 caput da CLT. Beleza? Ok. E aí o que acontece? Estava acontecendo muito, na verdade, agora a gente vai dar, né, uma freada sobre isso. A parte vinha para a audiência sem a testemunha. E aí era perguntado, doutor, arrolou? Não, excelência, porque o 825 caput da CLT, ele tem regra própria aqui na CLT, não se aplica o que está lá no CPC. Então eu não arrolei porque eu não preciso. Eu não preciso, então eu convidei, né? E não há necessidade de eu comprovar aqui a intimação por carta convite, porque Vossa Excelência não pediu, mas ela não veio. Diante da ausência, para evitar o cerceamento de defesa, vou requerer aqui o adiamento da audiência para a próxima sentada, aí onde eu posso aí sim trazer até mesmo coercitivamente, porque Vossa Excelência agora tem que intimar. E vinha muitos o quê? Indeferimentos. Magistrado, olha, não. Se eu oportunizei para o doutor que fosse arrolado a testemunha e não o fez, significa que correu o risco de trazer a testemunha independente de intimação e se ela não veio, sem justificativa legal, a ausência, que é essa parte final do tema 64, então o doutor desistiu da prova. Eu entendo que desistiu da prova. Correu o risco, não veio, desistiu da prova. Essa é a interpretação que está lá no CPC. Então, quando chegou, né, nos TRTs, no TST, essa discussão, e isso ficou um debate muito fervoroso na parte do coronavírus, ali na pandemia, porque tinha muitas audiências telepresenciais, então constantemente se pedia ali para fazer o arrolamento antes, ou até mesmo a carta convite, né? Então, ou fazia aí pela parte do advogado ou pelo juízo. Mas, tanto um quanto o outro, a gente pode aplicar esse mesmo entendimento que a gente está falando aqui. É que foi oportunizado previamente. E aí, pelo princípio da celeridade, da efetividade, da simplicidade e vários outros que a gente pode colocar aqui no meio,
O TST ele vem entendendo que o CPC é completamente aplicável ao caso, pode sim previamente. Por que eu tenho que esperar na audiência e, por causa dessa surpresa, a gente tem que adiar se eu posso colocar previamente e evitar que a audiência seja adiada, né, para acelerar as coisas, entende? Então, gente, é muito importante isso que eu estou falando, tá? A questão toda aqui da previsão do 825 caput é justamente o TST entender que o CPC é aplicável aqui e aí supletivamente, não subsidiariamente. Uma regra não deixa de existir por causa da outra, tá bem? Então a gente tem as duas regras. Então, se você chegar na audiência, não trouxe a sua testemunha, não rolou e pede o adiamento, em tese você está se sujeitando ao risco de ser aplicada a multa de litigância de má-fé, entendeu? Então isso é muito importante aqui, sobre a audiência. Chegou lá. Então o que vocês têm que fazer, né? Isso aí é regra, escreve aí no papel. Sempre a rolar, tá? Se for carta convite, sempre fazer. E sempre juntar lá 3 dias antes ou até antes a questão da juntada ali da carta convite, beleza? Então isso é muito importante. Esse é o tema 64, eu queria falar com vocês, tá? E tem o tema 246, que diz, transitado e julgado também, tá, gente? Que diz, a parte reclamante que não apresentar no prazo de 15 dias motivo legalmente justificável para sua ausência à audiência, deverá arcar com pagamento das custas processuais, ainda que concedido o benefício da gratuidade de justiça. E isso é muito atual, que alguns dos senhores estão acompanhando, que está lá no STF, o debate dos requisitos da gratuidade de justiça, né? Já viram, né, que tem gente para um lado, tem gente para o outro, procurador, tá ali bem representado o debate na STF, tanto de um lado quanto do outro, se realmente a declaração de hipossuficiência, por exemplo, seria o necessário para comprovar a gratuidade de justiça, ou se é necessário algo a mais, ou critérios objetivos, e ali a súmula do TST está sendo debatida, salvo engano, acho que é o 463, se não for o 463, acho que é o 423. Mas, trazendo essa questão aqui para o tema 246, é o seguinte, gente. A gente tinha aí, ó, um incidente de arguição de inconstitucionalidade, tá? Aqui no TRT1, para quem é do TRT1. Ele foi julgado aí em 2019, dizendo que é inconstitucional o parágrafo 2º do 844. E é muito curioso que eu estava no primeiro dia fazendo uma audiência depois dessa decisão. E a juíza falou assim, começou a palhaçada de novo. Assim, nessas palavras, gente. Começou a palhaçada de novo. É só julgar inconstitucional que eles começam a faltar novamente. E veja, essa indignação da magistrada não é algo novo, gente. Sempre aconteceu ausências dos autores, dos reclamantes, e isso não passa despercebido. Tanto que o STF na ADI 5766, que já foi transitado em julgado em 4 de agosto de 2022, ele diz que é improcedente a ação, essa ADI, no que toca a esse 844, parágrafo 2º, declarando constitucional, ou seja, pode sim, em caso de ausência injustificada do autor na ação que vai causar o arquivamento, a condenação em custas, mesmo se tiver, né, a gratuidade de justiça. E quando você for ler essa ADI, você vai ver exatamente isso que eu estou falando, que não se ignora o fato que há anos os autores vêm fazendo isso, tanto que existe o artigo 732, salvo engano, que é a perempção, que quando você falta 2 vezes seguidos, 6 meses você não pode entrar. Aí você fica numa quarentena, né, proibido de ajuizar ali a ação, porque você tratou o judiciário com descaso. Então, já veja que já tem uma punição, já é antiga, e a gente traz mais uma punição, que é pelo mesmo motivo, que é faltar à audiência, entendeu? Então, se você escolheu judicializar, e essas são as palavras do STF, ou seja, foi pensado, foi conversado, foi avaliado pelo advogado, e você escolheu movimentar a máquina judiciária, não pode ser tratado com descaso. Por quê? Porque eu te dei oportunidade até para se justificar, e você não se justificou. Então, o julgamento veio nessa onda de dizer, olha, o legislador ele pode sim, e não é inconstitucional, aplicar ali exceções
para desmotivar o tratamento desrespeitoso com o judiciário, porque é assim que foi tratado, é desrespeitoso. Então, senhores, essa questão está bem definida pelo STF. O que não está muito bem definido é esse parágrafo 3º, tá? Que vem em seguida do 844, que é o pagamento das custas para entrar com outra ação. Isso aí que está sendo debate pra caramba, tá? Se a gente for ver em outros TRTs da vida, ó, esse aí, por exemplo, ó, ante a inconstitucionalidade, parágrafo 3º do 844, declarado pelo Pleno, tal. Então, o TRT, ele entende que o parágrafo 3º está na mesma onda do parágrafo 2º. Então, aqui, o parágrafo 3º não é aplicado ao TRT 1, mas no TRT 4 é. Então, ó, a decisão da STF, na parte que está em negrito, da ADI, que reconheceu a constitucionalidade do parágrafo 2º, não produziu qualquer efeito contra a inconstitucionalidade do parágrafo 3º, que foi declarado pelo TRT, no TRT 4ª região. Aí tem até o processo aí, e na parte de baixo ele fala assim, é inconstitucional a exigência do pagamento de custas como condição da propositura de inovação pela parte beneficiária da justiça gratuita. O ministro Barroso, até no seu voto, quando falou da ADI, ele aplicou e votou até pelo reconhecimento da constitucionalidade também do parágrafo 3º do 844. Está lá no voto dele, porém não foi matéria da ADI. Então, como o juiz está adstrito ao pedido das partes, acabou que não houve declaração. Então, hoje não há uma declaração pelo TST sobre essa questão do parágrafo 3º. Tá? A gente não tem um tema bem definido. O que a gente tem um tema definido é, faltou o seu cliente, o autor, na audiência, você tem que colocar isso no seu contrato de honorários. Ele vai ser condenado em custas, ele tem que ficar ciente disso. É o dever de informação que o advogado tem que ter. Então, tem que estar lá no seu contrato, tá? Mesmo se tiver gratuidade de justiça, o que para ele vai aparecer um absurdo, mas não. Se ele escolheu faltar e tratar o judiciário com descaso, não tem justificativa legal e é um prazo grande, 15 dias, então sim, ele tem que pagar e não é advogado que tem que tirar do bolso, não. É o autor que tem que pagar, tá? E o nosso último tema aí é que esse aqui é um debate bem acentuado porque não tem o trânsito em julgado, então esses dois temas que eu mostrei para você tem sobre audiência, mas esse não, que é a ausência do reclamante à audiência que deveria prestar depoimento pessoal, resulta em confissão ficta apenas se houver sido intimado pessoalmente, ou tal efeito também se produz, se intimado por meio de advogado com poderes para receber notificações. Entende? Vamos supor aqui uma situação que você vai, seu cliente falta por uma justificativa legal, tá? Justificativa legal. Ele está lá com atestado dizendo que ele não pode se locomover e não foi marcado telepresencial, foi presencial. O advogado está lá e aí o juiz fala assim, ó, doutor, você está intimado para que o seu cliente compareça na próxima assentada para depoimento pessoal sob pena de confissão. Então, veja, a intimação foi dada ao advogado que está ali presente. E aí fica a pergunta, mas essa comunicação não é pessoal? Não deveria ser para o autor? Então, como é que fica? Então, a tese está definida nesses dois pontos, que essa parte de ser pessoal é a literalidade da lei. Então, é uma interpretação literal. Mas a outra parte é uma interpretação finalística, teleológica e sistemática. Tá? Então, você pode pegar a teleológica e a sistemática. Ou seja, a gente pega os sistemas, todos os artigos que envolvem sobre esse assunto, os princípios, as regras, e consigo entender que pode sim pelo advogado. E aí os argumentos são: o advogado ele tem poder na procuração para receber. Ele é parte legítima, confiável, porque o mandato que você dá para o seu advogado, ele tem como um pressuposto básico a confiança. Então, quando acaba a confiança, você faz o quê? Não, eu não quero mais esse advogado. Então, a confiança é o princípio básico que é dado pelo cliente e o seu patrono. Então, é um motivo, sim. A questão toda é que a súmula que fala sobre a intimação pessoal não fala que não pode ser pelo advogado, não diz que é pessoalmente, mas esse pessoalmente pode ser feito pelo advogado se ele tem essa representação dada poderes pela procuração. E isso a gente pode até estender para outros
assuntos e outras áreas. Por exemplo, execução. Execução a gente tem regra própria na CLT, que diz que a citação para pagar tem que ser pessoal dentro de 48 horas, enquanto lá no CPC diz que pode sim pelo advogado em 15 dias. Então, aplicar um, aplica outro. Hoje, a gente está nessa mesma discussão na parte de execução. E aqui a gente, na fase de conhecimento, está tratando sobre esse mesmo assunto, né? Se pelo advogado a gente consegue fazer isso, até porque os argumentos são muito fortes, como celeridade. O advogado está ali. Então, se eu for fazer pessoal, eu tenho que marcar uma assentada para só intimar, para depois eu marcar outra. Seria isso? Ou eu tenho que mandar um oficial de justiça na casa do próprio autor para poder... Entende? Problemas que eu crio até de gastos públicos, quando eu tenho uma sistemática que pode ser mais efetiva, e é assim que o sistema trabalhista quer sempre buscar, né, essa sistemática mais efetiva, mais célere. Então, a gente ainda está nessa discussão sobre essa questão das notificações. Então, entenda, se você tiver ali, seu cliente faltou e você está pelo autor até pelo réu, e você foi intimado ali na pessoa, você é advogado, você tem que passar isso para o seu cliente e mostrar para ele o seguinte: olha, a gente tem uma tese aí para, no final, buscar que é nulidade se você faltar, mas eu não recomendo. Não recomendo. É melhor você ir prestar seu depoimento e não ter nenhum erro, porque essa sua ausência agora foi justificável, mas se você não se apresentar na próxima audiência e falar assim, não, mas a intimação não foi pessoal minha, foi no meu advogado, ainda vai rolar a pergunta, mas seu advogado não te avisou? E isso também é um ponto importante, tá bem? É um ponto super importante. O advogado ele tem que avisar, senão vai dar problema na cível, por causa do contrato que tem de prestação de serviço, você pode ser responsabilizado. Então veja que o magistrado vai até buscar saber isso, para entender se há má-fé naquele comportamento, um abuso de direito ou não. Então, para evitar esses problemas, tá? A gente falando de prática aqui, gente, vamos lá, primeira coisa, saiu lá, né, voltando para o primeiro tema, saiu lá a questão do arrolamento, tem que arrolar, você gosta ou não. Ah, mas eu já estou dando bala, munição para o meu ex-adverso, porque agora ele sabe quais são as testemunhas. Mas se você não fizer isso e a sua testemunha falta, e aí? Você vai ficar como? Melhor você dar munição do que não ter munição, concorda? Então, apresentou lá a oportunidade para rolar? Role. A questão lá da gratuidade. A gratuidade, o parágrafo 3º. Então, se você está aqui no TRT1, tá tranquilo, né? O seu cliente faltou, ele foi avisado, ele paga lá para entrar novamente com a ação. Mas você tem que ficar com um ponto, um alerta, né? De seu cliente faltou, ele já mostrou que ele não é responsável e ele é seu cliente. Então ele pode, se ele não é responsável nem com o judiciário, imagine com seus honorários. Então é um ponto em questão. Talvez seja um caso de você não comprar o bagulho e você renunciar à procuração. Então pense nisso. Se ele for tratar o judiciário com esse descaso, não apresentar justificativa legal e tudo mais, é um ponto em questão. E aqui o tema 109, que ainda não foi transitado em julgado, a gente ainda vai ter decisões sobre isso, é a questão que se você, advogado, está lá e foi intimado, tem que passar lá para o seu cliente falando que ele tem que estar na próxima assentada, ele vai ter lá o depoimento pessoal sob pena de confissão. Se ele não comparecer, vai ser aplicada a confissão ficta, e se você for justificar e buscar uma tese de nulidade, pode ser que dê muito errado para o seu cliente, para você, né? Que seus honorários vão ficar afetados, tá? E agora, para encerrar a minha fala, é a questão, mais uma vez, que eu chamo a atenção. Má fé, gente, tá? Ali, ó, artigo 77, não formular pretensão, apresentar defesa, não produzir provas e não praticar atos inúteis. Também está na CLT, que diz, ó, puser resistência injustificada, proceder de modo temerário, provocar incidente manifestamente infundado, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, já tem um tema. E aí você entra com recurso. Então veja que tem várias motivações que colocam... Deixa eu parar de compartilhar, que já foi, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se saiu. Foi?
Não sei. Deixa eu voltar aqui para a tela. Parou de compartilhar aí, mestre? Parou, né? Então, a gente tem várias aqui, né? Várias justificativas legais para que seja aplicado a multa de a litigância de má-fé. Então, prestem atenção em todos esses detalhes nas suas audiências para não fazer requerimento que vai prejudicar para o seu cliente, porque essa multa, né, vai ser revertido para outra parte, mas é o seu cliente que vai pagar e ele vai brigar por causa disso. Tá bem? Então, gente, eu estou aberto aí para perguntas, questionamentos, qualquer coisa que vocês podem perguntar e agradeço mais uma vez por estar aqui. Acho que cumpri aí com o tempo determinado. Estourei meus 25 minutos, já abusando dos 5 minutos aí que o Fagner me deu. Obrigado. Estourou 1 minuto. Muito bem. Mas parabéns mais uma vez aí pela sua fala, pela sua consideração. Obrigado. Tenho certeza que ajudou muito aqui, cresceu bastante. Temos muitos colegas aqui vindo pela primeira vez. Obrigado pela consideração de todos, pelo carinho. Repito, né, a comunidade ela nasceu de uma necessidade de estarmos compartilhando a atualização de uma forma constante. O objetivo aqui não é angariar recursos por parte de ninguém. Se algum palestrante vier aqui, obviamente, ele vem graciosamente, ele não é pago para isso. Se ele vier aqui, quiser divulgar o livro dele, quiser divulgar um curso dele, uma mentoria dele, ele tem total liberdade para isso. Mas a comunidade não é para vender curso, nada disso nosso aqui, ok? É sim para a gente estar participando. Ninguém vai pagar nada para estar aqui às sextas-feiras, entendam isso, nunca. Aqui é sempre o acesso gratuito. Então, quanto mais pessoas nós pudermos alcançar para estarmos nos atualizando toda sexta-feira, semana que vem, quem vai estar conosco é o Fábio Vilela, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, ok? Fábio já foi convidado, já aceitou com muito, muito agrado o convite e vai estar conosco semana que vem para compartilhar uma questão de atualização na atuação dele lá no Ministério Público do Trabalho, tá bom? Então, convide os amigos, convide os colegas. E quem quiser fazer pergunta, gente, vou abrir aqui o tempo de perguntas, tá bom? Não esqueça de levantar a mão até 5, para a gente não passar muito do nosso horário aí combinado. Ivan, meu querido, a falha é sua, depois o doutor Marcelo. Bom dia, Fagner, bom dia, Cris, bom dia a todos. Uma pequena dúvida surgiu. Foi ano passado, em alta de audiência, né, constou que as testemunhas deveriam ser arroladas sob pena de perda da prova. Eu pensei assim, mas e o 455, eu posso levar independente? Eu fiquei nessa, é legal isso? Pô, se eu não arrolar, o juiz não vai querer ouvir minhas testemunhas em próxima audiência? Isso é legal? É justamente o que eu falei. Pensa comigo, ali na CLT fala que o magistrado ele tem amplo direcionamento, salvo engano, acho que é 725 da CLT. Então, ele como presidente da sessão e também do processo ali, ele pode ditar essas regras. Então, se ele acha que vai ser pelo arrolamento, se ele vai ser pela carta convite, se vai ser um momento prévio, se vai ser na audiência, ele que vai determinar isso. O que os doutrinadores falam é que tem que ser oportunizado. Então, assim, se vai ser momento prévio ou não, eu tenho que dar a oportunidade da intimação para que seja ali intimado e, caso não compareça, a condução coercitiva. Então, veja, se o magistrado, antes da audiência, não deu nenhum tipo de oportunidade, e ali foi somente uma conciliação, a gente foi lá, teve uma conciliação, e ali naquele momento, não houve, né, a proposta, ninguém chegou a uma composição, e ele fala assim, olha, agora eu estou oportunizando o rol. Aí entra exatamente no que eu falei. Então, ali naquele momento ele está oportunizando o rol, só que aí, veja, fica subentendido, mesmo que não esteja escrito lá, pelo 825 caput, que você não apresentou o rol, mas trouxe, você vai poder escutar as suas testemunhas. A questão toda é o seguinte, é que se você tem a oportunidade do rol, não apresenta as testemunhas naquele momento, e aí elas faltam sem justificativa legal, aí sim é perda da prova. Porque você desistiu. Esse é o entendimento que está sendo aplicado pelo TST. Tanto que tem um caso muito curioso, que foi exatamente isso. Na audiência, o juiz deu a questão do arrolamento, a oportunidade, só que o advogado juntou carta convite. Carta convite. Ele juntou 3 dias antes. E ele falou assim, foi intimado sim. Só que aí o juiz falou assim, mas não foi o que eu pedi. Eu pedi arrolamento, não pedi carta convite.
E aí ficou essa disputa, porque mesmo com a carta convite, as testemunhas faltaram, mas como não foram arroladas, então ele não adiou, não foi ouvido as testemunhas e perdeu a ação. Aí foi recurso, chegou no TST, o TST falou exatamente isso. Cabe ao magistrado esse direcionamento, essa livre... essa forma de dispor de como que vai se correr o processo. Se ele falou que era rolamento, errou a parte em colocar a carta convite, e tá certo, diante desse tema aqui, desse tema que a gente acabou de falar, o primeiro tema, entendeu? Então, assim, tá certo. Se na audiência falou que tá o arrolamento lá, você tem que fazer o arrolamento, senão você vai correr o risco ali de trazer independente e faltar. E a gente sabe que o ser humano, ele não é confiável, né? A gente não tem como garantir se ele vai estar lá ou não, mesmo que ele fale: olha, eu vou, com certeza, doutor, fique despreocupado. Às vezes está em uma situação que não é o controle, é o trânsito, alguém da família passa mal, entendeu? Então, assim. Outra questão que ocorreu também nessa época, que eu rolei 3. Só que o reclamante, ele trocou 2, né? Aí, nesse caso, né, eu vi essa que eu arrolei, né? Mas se eu quisesse ouvir a outra, né, que não foi arrolada, né, porque ele substituiu 2, o juiz ele poderia se negar a ouvir porque ela está fora do rol? Mas foi substituída quando? Porque ela estava rolada, aí você não estava rolada no seu, trocou. porque já estava lá, né, do outro lado. Ele trocou 2, né, não falou nada comigo. Aí no dia, Você ele pode falou: não, pedir, doutor, sim. eu troquei essas 2 aqui, que as outras tinham compromisso. Eu falei assim: rapaz, e agora? O que eu faço, né? Aí ouvi aquela que estava rolada, né? Por acaso aquela resolveu, né? Mas se Eu eu entendi o fosse que você ouvir a falou, mas outra, deveria ter arrolado, entende? Porque mesmo esteja lá, você estava confiando e a gente sabe que tem essa chance de ser substituído, então deveria estar arrolado, eu entendeu? fui Porque, surpreendido não, logo ele no já está dia. lá. Exatamente. A trabalhista tem essas nuances É, que não tem em ramo nenhum. Chegar ali, vamos botar até antes do CPC 2015. Quantas e quantas vezes a gente estava no meio do depoimento, a gente descobria contradita no meio do depoimento. Então, assim, tem preclusão que é até ali a qualificação. Aí tá começando o depoimento sobre juramento, tá tudo certo. Quase lá no finalzinho ele fala alguma coisa. Peraí, excelência. Não, eu quero contraditar. Não, mas precluiu. Não, mas surgiu uma situação nova. Então, assim, tem essas nuances a trabalhista. entendi. Senão você não pode contar. Então, se você vai arrolar e sabe que pode ser substituído, pode até acontecer a desistência, né? Ah, não, eu não quero ouvir mais dela. Então, se ela é muito importante, você tem que arrolar também, entende? Para evitar essa situação. Entendi. Então, entendo até que dava para requerer, falar: não, excelência, mas aconteceu, eu queria escutar. Mas com certeza o magistrado fala: se você queria escutar, doutor, você tinha que ter arrolado. E aí fica como? Errado não tá. E com certeza, pelos meios recursais ali, você não ia conseguir alterar, não. Maravilha. Entendi. Marcelo, meu Obrigado, hein? querido, a palavra é sua. Nada. Bom dia, doutores. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia. A dúvida que eu venho aqui é no seguinte sentido. Carta convite. Ultimamente se usa muito rede social, WhatsApp e tal. A pergunta é: necessariamente tem que se fazer uma carta e juntar um AR com aviso de recebimento? Ou o WhatsApp, a conversa pelo WhatsApp serve? Porque eu já tive 2 casos. Um foi no WhatsApp, que eu notifiquei a testemunha com texto padrão, ele se identificou, colocou a RG, a juíza não aceitou. E eu juntei 10 dias antes da audiência. Estava confiante, ele por acaso não apareceu, tive um problema, né? Salvo a outra testemunha que compareceu, deu para ajudar a resolver, não resolveu como eu queria. Então a pergunta é: essa carta convite, de que maneira se dá? Aquela formal anterior, né, por aviso de recebimento ou WhatsApp? Qual a forma de comunicação que o tribunal tem entendido que é válido? Boa pergunta. Inclusive, isso foi um debate na época que tinha o canal do Papo Trabalhista, né, com o Marcos Dias de Castro. Acho que ele falava com... Esqueci o nome, acho que é o Luzes. Eles ficavam falando sobre justamente isso, né, sobre essas notificações. Eles estavam olhando para agora, para o futuro, mas há um tempo já pretérito.
E a questão toda é o seguinte, a lei fala R, né? Então, assim, se a gente for pela literalidade, a R. Tá? Então, Sim. aqui a interpretação é igual aos debates que a gente vem enfrentando. Interpretação literal ou interpretação sistemática, teleológica. Então, se a gente for olhar pelas leis que estão sendo criadas, as intimações que são eletrônicas, os atos que são feitos também através de e-mail, inclusive. Então, a gente pode entender que sim, aquele risquinho azul seria necessário o AR, né? Seria o nosso necessário AR para comprovar, olha, ela leu. Só que o problema é esse, é que o AR ele tem assinatura, né? E a gente tem ali como identificar quem recebeu. O WhatsApp não. No WhatsApp ali, quando tem os dois risquinhos azul, quem leu, entendeu? Se você clicar e segurar na mensagem e apertar o botãozinho chamado informações, ele diz Sim. quando foi enviado, quando foi entregue, quando foi lido, mas lido por quem? Então, assim, como esses atos digitais eles não têm como ser verificados e tem criptografia de ponta a ponta, inclusive podem ter alterações. Então, o print da tela, por exemplo, não é considerado uma prova digital se não tiver um ato de verificação, uma empresa que verifica a autenticidade daquilo ali. Então, cria-se precariedade no entendimento daquela prova digital, entendeu? Então, assim, o ideal é até uma evolução, e é porque a gente fala do WhatsApp que está no nosso dia a dia, mas você entende que pode ser por qualquer outro meio? A gente poderia falar sobre e-mail, Telegram, Instagram, Orkut, se voltar o Orkut, que estão falando aí que vai voltar o Orkut. Imagina, então a gente vai criar em situações, a gente vai, sendo que o judiciário vai ter que padronizar, entendeu? Então, acredito eu, Christopher, que a forma mais concreta, mais efetiva, segura, seria ainda o AR sendo pré-histórico, mas entendo que a gente tem que ter, sim, aos poucos, mudando o entendimento para que a gente faça isso de uma maneira segura, de forma digital, entendeu? A gente já vem fazendo. Maravilha. Tá. Vamos lá, Maurício, meu querido amigo, professor. Obrigado. Última consideração aí para a gente poder encerrar, já são 9h43. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu até tinha tirado a minha mãozinha por causa do prazo. Mas o tema ele é tão abrangente que acho que a gente podia fazer a volta dos que sempre vão, não para uma próxima oportunidade. Sei que você já agendou o próximo palestrante, mas o Cristo acho que podia ser convidado para uma próxima. O que você acha, Wagner? Acho ótimo. De repente, uma sexta de debate sobre audiência. Sim, porque tem muita coisa. Tem, por exemplo, você impugnar testemunha após o fechamento da instrução. Como é que foi? Você descobriu nas redes sociais. Que já não é mais contradita. Sim, e aí eu posso, porque eu não vou perder a oportunidade de substituir a testemunha. Então eu queria mais enaltecer e parabenizar o Christopher. Quando eu vejo um jovem falar tão bem, Wagner, parece que eu fico jovem de novo, porque a gente oxigena, né? É bom demais. E mais uma vez verdade, falar com meu amigo. Obrigado aí pela iniciativa e parabéns, Wagner. E olha, obrigado, essa questão que você suscitou também de substituição de testemunha é outra particularidade que no processo de trabalho as pessoas acabam levando a cabo o que diz o CPC, mas na verdade nós temos uma regra própria. Então, assim, tem muitas nuances aqui que nós podemos explorar mesmo, Christopher. E talvez depois do Fábio, semana que vem o Fábio vem, aí na próxima a gente já pode retomar com o tema audiência, e ao invés de ser uma ministração, a gente podia vir com questões e cada um vai colocando as suas experiências. Aí, ao invés de a gente fazer em 20, a gente faz em 40 já a troca. Eu acho que vai ser mais interessante. Sim, pode ser. Eu já trago uma aqui que aconteceu comigo, que foi, para vocês ficarem remoendo aí, talvez no próximo encontro, que foi a questão da litigância de má-fé. Eu até falei isso no quinto workshop. Durante o depoimento, o autor falou, olha, eu nunca fiz hora extra. E aí eu falei, excelência, eu quero que conste aí direitinho. Aí a advogada fala assim, olha, eu renuncio ao pedido de horas extras. Aí ela, tudo bem. E aí ela levou no início da ata, para colocar, eu falei, não, excelência, não foi no início que ela renunciou no meio do depoimento, então eu quero que conste no meio do depoimento.
Mas ela falou assim, doutor, é renúncia, você não tem nada a ver com isso, renúncia unilateral. Eu falei, mas a ata eu tenho a ver, tem que ser fiel, não tem? Que ser nos atos e nas ordens que tem que acontecer. Não aconteceu no meio do depoimento, então eu quero depoimento e no final você me dá a oportunidade para fazer meu requerimento. Agora eu não quero atrapalhar o depoimento, não. Tá bom, então tá bom, doutor. Fez a cara feia lá, colocou lá no meio e no final eu pedi a litigância de má-fé. Não é agir de modo temerário, se nunca fez hora extra, por que fez o pedido? Agora, se renuncia lá no início, como que eu vou interpretar pela litigância de má-fé? Agora, no meio do depoimento, depois do depoimento que ela fala que não, né? Então, assim, isso é uma questão da audiência. E às vezes a gente deixa isso acontecer e a audiência fala assim, indefiro, e o próprio magistrado fala assim, protestos. É que está advogando para outra parte, né? Ele mesmo pediu protestos, enfim. Então, são coisas que a gente pode debater aqui que me traz um pouco de irritabilidade, né? O próprio magistrado ficar anunciando, o próprio advogado tem que ser técnico, ele tem que entender. Então, se ele está indo contra uma tese vinculante, está sujeito a uma litigância de má-fé, o magistrado não cabe falar, doutor, se você continuar insistindo nisso, eu vou aplicar a litigância de má-fé. Não, se ele já pediu, tem que aplicar logo, entende? Então, são coisas que a gente pode debater, sim. Olha, vocês viram por que eu tenho muito orgulho do Christopher? Foi meu aluno desde 2014, ainda continua sendo, mas hoje olha isso. Vocês entenderam como é que faz total sentido o que ele falou? Porque isso coloca no início da ata como renúncia, ou seja, ele não depôs sobre aquilo. Então, ela extingue com resolução de mérito, mas não tem litigância de má-fé, porque não houve nenhuma consideração do autor sobre aquilo. Agora, se é no meio do depoimento dele, ele está confessando que ele não faz horas extras, então ele está litigando contra um fato que é incontroverso. Então, além da litigância de má-fé, tem uma improcedência, e, dependendo da situação, pode ter uma condenação honorária se não tiver gratuidade de justiça. Então, faz toda a diferença a estrutura de como é colocada as situações dentro da ata. E, às vezes, o advogado realmente é displicente, não contextualiza e acaba gerando um prejuízo para o seu cliente, ou ainda que não gere um prejuízo, não gera uma vantagem em razão da falta de técnica. Muito bom, meu querido. Cada vez mais Fagner, a Renata está perguntando aqui, mas se o WhatsApp a testemunha confirma o comparecimento por escrito e falta audiência? Isso aqui eu vi numa audiência penal. O cara fala assim, sabe por que a gente não tem que confiar? E ele consegue defraudar uma mensagem no WhatsApp web ao vivo para todo mundo. Ele altera o texto exatamente na frente de todo mundo. Ele falou, por isso que a gente não acredita em prova digital. Ele pega uma mensagem aleatória no meio de qualquer coisa e troca, e não tem aquela palavra editada. Não tem. E ali ele tira um print e ele mostra, tá vendo como a gente não deve confiar? Então, assim, não importa, entendeu, Renata, a questão de se tá escrito ou não. É que é uma prova frágil. Não tem verificação. Essa é a questão. O AR não. O AR tem assinatura. E a assinatura você diz, assinei ou não assinei. Sou eu ou não sou eu. É falsa assinatura ou não. Você vai restringindo. Agora, o WhatsApp, quem leu, se escreveu, entendeu? Esse foi o debate aqui. Maravilha. Gente, olha, para encerrar, antes de encerrarmos, vou compartilhar aqui mais uma vez, quem ainda não entrou, o QR Code aqui do grupo do WhatsApp, tá bom? Quem ainda não está lá no grupo do WhatsApp, é só fazer ou entrar diretamente aí, procurar Alex Labor Global, ok? Entrar no nosso grupo do WhatsApp, que lá que a gente manda os links, as informações, tudo direitinho. Então é importante que vocês estejam lá no nosso grupo, tá bom? É só fazer o scanner aí com a tela do seu smartphone. E semana que vem, então, nós voltamos, pessoal, com o professor Fábio Vilela. Acho que por hora é só isso, tá bom? Semana que vem nos vemos, então. Boa semana para todos. E não esqueçam, gente, printem a tela aí, coloquem no Instagram, né, divulguem a comunidade, façam a gentileza. Como disse, é gratuito, nunca ninguém vai pagar nada aqui. Toda sexta-feira estamos aqui nesse mesmo desiderato, nesse mesmo objetivo. Tá bom, pessoal? Printem aí, então, compartilhem nos seus Instagrams, marquem a gente. E bom final de semana para todos, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.